Dia, vamos para a nossa terceira live aqui no perfil do Visão do Estrategista e hoje vamos falar sobre infoproduto. Finalmente chegamos nesse tópico, infoproduto, e especificamente em como você envelopar o seu conhecimento, né? Essa é uma grande questão hoje em dia e como eu trouxe nos stories, hoje eu participei de uma mentoria, né, de um grande player do mercado e a gente teve 3 encontros presenciais e antes de cada encontro ele sempre abria a oportunidade de perguntarmos, né, o que é que vocês gostariam que fosse abordado nesse próximo encontro. E eu lembro de que todos os encontros eu falava, como podemos fazer para poder envelopar nosso conhecimento? Como podemos fazer para poder criar o nosso infoproduto? E nunca era abordado esse tipo de proposta, né, sobre o infoproduto em si. E eu lembro que essa era uma grande dificuldade porque, ao mesmo tempo, eu pensava, será realmente que não tem como falar de uma forma genérica, né, uma forma que abra a possibilidade para todas as pessoas, independentemente do nicho, entender de fato como envelopar o seu conhecimento para poder criar um infoproduto? Será que tem que ser analisado caso a caso? E isso me forçou a mergulhar um pouco mais e da forma como eu gosto de fazer, né? Entrando nos fundamentos, porque fundamento para mim é você solidificar a rocha, encontrar padrões e isso te permitir replicar aquilo, né? Para, enfim, qualquer área de atuação. E ao longo desse processo, eu cheguei a alguns fundamentos e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Olá pessoal, bom dia Jeane, meu mozão, tá aí acompanhando, Kelly, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. E antes de entrar especificamente nesse método dos métodos, vamos dizer assim, eu queria trazer um ponto específico que nós precisamos estar bem atentos, que é que jogo é que nós estamos jogando. Porque ao mesmo tempo que eu me coloco lá naquela posição, querendo saber como envelopar meu conhecimento, é como se a gente quisesse partir da realidade de criar um produto, agora eu tenho algo em mãos e eu posso oferecer às pessoas. Então, de certa forma, existe até aí um fetiche de a gente já começar pelo produto para poder se sentir seguro de ter uma coisa transformadora e depois é como se só precisasse do marketing para fazer aquele produto chegar em mais pessoas. E não é bem isso, né, que a gente consegue visualizar na prática, a forma mais efetiva de a gente chegar nesse envelopamento do nosso conhecimento. O primeiro ponto, ele vem lá atrás, na base, no fundamento, que é, nós estamos conscientes para o jogo que nós estamos jogando? E por que eu estou falando isso? Porque eu recebo, inclusive, pessoas aqui no direct que me trazem sobre a sua atuação, inclusive projetos que já cresceram, né, organicamente, através de um pouquinho de tráfego pago, projetos que já estão chegando em pessoas, uma mensagem bacana, projetos que já têm uma audiência, porém, nesse bate-papo eu percebo esse ponto de inconsciência, por exemplo, para a pessoa entender se ela está jogando um jogo de informação, se ela está jogando um jogo de entretenimento, se ela está jogando um jogo de educação
ou se ela está jogando um jogo de influência. Porque cada um desses jogos, ele vai ter um direcionamento de remuneração e de facilidade ou não de desenvolvimento de um infoproduto. Então, de fato, vão existir peculiaridades relacionadas a cada nicho de atuação e a cada indústria, vamos dizer assim, de atuação, que vai diferenciar a forma como você vai envelopar isso e como você vai conseguir remunerar o seu projeto. Então, eu vou trazer como exemplo um influencer, né? Uma pessoa que influencia outras, de certa forma, através do seu estilo de vida, através das suas crenças, do que se compartilha, da forma como enxerga o mundo, e que você nota ali um público que quer acompanhar aquele estilo de vida, que se engaja com a forma como aquela pessoa vive e se relaciona. Esse influencer, se ele estiver consciente que a sua atuação está na área da influência, qual é a maior probabilidade de você remunerar isso? No momento em que eu alcanço muitas pessoas e consigo influenciar através da minha vida outras pessoas a agirem de determinada forma, marcas, pessoas se interessam em te contratar pela sua imagem e pelo alcance do que você compartilha, para poder você estar num papel de venda da sua imagem. Você está num papel ali de publicidade. Você também, a depender do seu nível de crescimento e de pessoas que chegam até você, você também começa a utilizar aquilo ali para poder se associar. E é isso geralmente que a gente vê, até uma pessoa famosa, uma pessoa da televisão, eles não têm necessariamente um curso específico, mas eles aproveitam daquele poder de audiência de pessoas que se influenciam através da sua vida e aquilo que você constrói, enfim, em relação à arte, o que quer que seja, e você consegue ali remunerar através da sua imagem e se associando com outros produtos, vamos dizer assim, que não necessariamente dependem de um nicho específico de atuação. Então, se você estiver consciente disso, você vai ver que esse, inclusive, é um nicho, é uma atuação muito difícil de você criar um infoproduto. Não que seja impossível, mas você percebe que não tem correlação entre o influenciar e você envelopar esse conhecimento, porque observe que não necessariamente as pessoas que estão ali estão pelo seu conhecimento. Então, isso ficando claro, é um ponto de partida para você conseguir transformar um pouco mais do seu conteúdo e da forma como você impacta essas pessoas para um nicho de educação. E a partir dali, você sim envelopar o seu conhecimento para proporcionar àquelas pessoas alguma espécie de transformação. Mas o ponto principal do que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, é a clareza sobre o como você está impactando a sua audiência. Esse é apenas um desses nichos, digamos, de atuação. Já na informação, o que é que acontece? Vamos pegar como exemplo uma pessoa que está sempre antenada aos fatos e ela sempre compartilha sobre um determinado nicho de atuação. Vamos supor aqui na área do direito. Vamos supor que na área do direito tributário eu pegue tudo que saia num determinado jornal de São Paulo e faça curadoria de informações e canalize aquilo ali no projeto onde eu reproduzo aquelas informações. O que é que acontece? Mesma coisa. Tem um nicho de atuação, é na área específica, porém, não necessariamente eu estou educando as pessoas para algo relacionado ao meu conhecimento, mas eu estou fazendo uma curadoria de informações e as pessoas interessadas por aquele assunto estão crescendo. Qual é a tendência também de remuneração desse tipo de atuação? Através de publicidade, através de marcas que queiram associar e entender que aquela audiência é uma audiência que
que se interessa pelo produto delas. Então, nesse caso específico, se tem ali uma grande quantidade de advogados, você pode estar remunerando através de um programa, um software de prazos, o que quer que seja, que veja que ali você tem um poder de influência, um poder de agrupamento de pessoas interessadas e você novamente está tendo que se associar para poder remunerar esse projeto. Porque dificilmente você vai conseguir encontrar uma forma de você envelopar o seu conhecimento, porque naquele momento você não está necessariamente colocando a sua forma de expressar e o seu conhecimento sobre uma área de atuação específica. Você está fazendo a curadoria de informações e o seu projeto ele é na área de informação. Então, esse também é um grande desafio, não que seja impossível, mas de você conseguir envelopar o seu conteúdo. O que eu estou trazendo aqui para vocês é consciência para o seu posicionamento no jogo, para você entender o seu grau de dificuldade em relação a envelopar e transformar um conhecimento em infoproduto. Porque não necessariamente você está jogando um jogo da educação e do conhecimento, e aí você está aqui produzindo conteúdo de influência, produzindo conteúdo de informação e está doido querendo criar um infoproduto, mas só que você tem aí um gap enorme e aí gera essa falta de clareza e como se fosse um bicho de 7 cabeças você criar um infoproduto, porque não necessariamente você está sabendo a sua posição e a forma como você está se relacionando com essa sua audiência. Então, tanto na área da influência quanto da informação, a outra possibilidade também é você se tornar um afiliado. Por quê? Porque outras pessoas que já possuem um produto enxergam que você tem uma audiência interessada por aquilo, você tem um poder de influência, você canaliza informações, você direciona essas pessoas para um produto que já existe e recebe uma comissão por aquilo. Então essa também é uma forma que eu vejo as pessoas conseguirem remunerar os seus projetos hoje na área de informação e influência, que é através de recomendações, mas ainda assim sem conseguir parar para poder produzir o seu próprio infoproduto. Então, assim, eu estou falando aqui da influência, da informação, a mesma coisa do entretenimento, né? Às vezes a pessoa cresce o seu projeto porque ela está na indústria do entretenimento, ela consegue fazer vídeos divertidos, ela consegue atrair uma audiência que está interessada em passar um tempo ali, em estar se divertindo. Você consegue crescer um projeto, mas não necessariamente você tem uma persona específica. Você não tem uma pessoa específica para que você crie o seu infoproduto, porque ali o seu produto não é meio, o seu produto é o próprio fim, é entreter as pessoas. Mais uma vez, estamos ali numa grande possibilidade do jogo da publicidade, da associação da sua imagem a algumas marcas, a você de fato atrair pessoas, muitas pessoas pela sua atividade fim. E mais uma vez existe um desafio maior de você conseguir envelopar um conhecimento, porque ali seu foco, sua atividade fim ali do seu projeto é o próprio entretenimento. Não que seja impossível, como eu já vi casos de pessoas que conseguiram, através dessa grande audiência de entretenimento, envelopar o seu conhecimento da produção desses vídeos e vender isso para pessoas que estavam interessadas em também produzir vídeos de entretenimento, e ele conseguiu realmente criar um infoproduto. Então, é como eu estou dizendo, não necessariamente é impossível, porém você tem que estar consciente também de que aquela sua audiência maior, ela é totalmente misturada e você conseguiu canalizar aquilo ali para oferecer algo específico, onde você se apresentou como uma pessoa que conseguiria educar essas pessoas a atingir um determinado objetivo. Então, observe que não é o fato de você ser um influencer, não é o fato de você ter um projeto de informação e não é o fato de você ter um projeto de entretenimento que vai te impedir de você criar um infoproduto. Porém, você, dado o momento que isso aconteça,
que surge essa vontade e necessidade de você criar um infoproduto, você precisa entender que alguns desvios vão precisar acontecer para que você se torne um educador e que as pessoas entendam que através daquilo que você esteja oferecendo, elas conseguem atingir um determinado objetivo. Então não é um fator limitante você estar jogando o jogo da influência, da informação e do entretenimento, porém existe a necessidade de fazer essa conversão para que você comece a produzir conteúdos e comece a se mostrar como uma pessoa que consegue educar essas pessoas. Então, uma outra questão também, que eu não quero que vocês confundam, digamos, a indústria que vocês estão atuando e como vocês estão se apresentando com o fato do seu tipo de produção de conteúdo. Porque se as pessoas entendem que você tem um projeto educacional e que você tem capacidade de educá-las a atingir um determinado objetivo, isso não significa dizer que dentro da sua estratégia de produção de conteúdo, você não possa ter conteúdos informativos, conteúdos inspiracionais, que está dentro do poder de influência, e conteúdos de entretenimento. Nem todos os conteúdos precisam ser educacionais. Os seus conteúdos, estrategicamente, podem passear nesses 4 segmentos, principalmente com o objetivo de criar uma maior atração de pessoas interessadas pelo que você ensina. Então, não quero que vocês confundam isso como uma limitação de atuação. Então, se eu desejo ter um infoproduto, então todos os meus conteúdos eles precisam educar. Não necessariamente. Então, eu quis só fazer essa observação, que não é sobre o tipo de conteúdo, é sobre o seu posicionamento em relação ao seu projeto. É a conscientização do seu posicionamento em relação ao seu projeto, que você precisa entender se você hoje está jogando o jogo da influência, se você está jogando o jogo do entretenimento, se você está jogando o jogo da informação ou se você está jogando o jogo da educação. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui nessa live com vocês? Essa live ela é uma aula onde eu estou trazendo um pouco da minha experiência relacionada a um tópico específico de marketing digital, mais especificamente de infoproduto, onde eu estou ensinando algo a vocês. Estou trazendo minha experiência de vida e estou organizando essas informações para te ensinar algo que gere valor para vocês, para que vocês consigam sair daqui entendendo os fundamentos no desenvolvimento do seu infoproduto e, inclusive, um direcionamento para que vocês consigam aplicar isso no projeto de vocês. Então, esse momento de conexão, se vocês aprendem algo comigo, vocês passam a entender que eu tenho a capacidade de ensinar algo a vocês. Conseguiram entender? Me digam nos comentários se vocês estão acompanhando o raciocínio, que eu vou seguir, porque isso daí é o ponto crucial antes da gente entrar especificamente na parte de metodologia. Vocês precisam entender o posicionamento de vocês relacionados ao projeto digital de vocês. Beleza, Jeane, é isso aí. Então, assim, e aí só trazendo também alguns exemplos práticos, quando você entende esses fundamentos, você observa que cada projeto, sim, vai ter um desafio específico de você envelopar, de você criar um infoproduto, né? Vai ter um grau de dificuldade maior ou menor para você conseguir transformar realmente um conhecimento em um infoproduto. Porém, o que eu queria também trazer assim para vocês é que, com o passar dos anos, esse mercado, vamos dizer, digital de infoprodutos, ele foi se tornando cada vez mais maduro. E nesse amadurecimento existe também um valor de percepção que ele começa a aparecer, né, através do próprio entendimento do comportamento humano, do que é que as pessoas querem através de cada um dos formatos de conteúdo,
que nos dão a possibilidade da gente não inventar a roda. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Em uma escala de percepção de valor, e esse é um ponto muito importante, o valor e o formato do seu conteúdo, não necessariamente o valor do seu conteúdo, ele está intimamente ligado à capacidade de transformação. Sim, isso é muito importante. É muito importante a capacidade de transformação do seu produto. Porém, existe um valor perceptivo que ele está anterior à proposta de transformação do seu produto, que é simplesmente pelo formato do seu produto. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em uma escala de 1 a 100, vejam se vocês acompanham esse raciocínio e se vocês conseguem entender esse ponto. Quando você olha um livro na prateleira, quanto vocês estão dispostos a pagar por aquele conhecimento, ainda que aquele seja o livro que vai transformar totalmente a sua vida em relação a algo que você esteja buscando? Antes mesmo de você entrar no conteúdo que está ali dentro, vamos dizer que você está passeando numa biblioteca. Eu tenho certeza que você já vai ali com uma escala de valor onde você tem um limite de investimento que você vai fazer naquele livro. Então você vai passear ali entre os 29, 39, 49, 69 reais, 70 reais, a depender se for de uma matéria de um curso específico, vai para 100 e poucos reais. Mas observe, você não vai numa biblioteca e fala assim, rapaz, esse livro aqui transformou minha vida, e aquele livro ali, ele custa R$1.000. Dificilmente alguém vai conseguir vender um livro por R$1.000, a menos que seja assim, a exceção da exceção, mas eu quero que vocês foquem no fundamento. O fundamento é que, independentemente do valor agregado daquele livro, e principalmente se ele está dentro de um nicho de atuação específico, ele vai ter ali um valor percebido anterior ao valor da transformação que aquele livro proporciona, em que você já está ali fazendo um pré-julgamento de que você vai gastar ali 49, 59, 69 reais, algo nessa faixa. Da mesma forma que quando eu hoje utilizo um aplicativo de corrida. Esse aplicativo, existe um treinador, existe a parte de nutrição, ele me dá todas as métricas em relação à minha corrida, ele define os treinos que eu tenho que fazer para atingir um objetivo específico, seja de 10 km, seja de uma meia maratona. Ele reúne todas essas informações. Ele vai me proporcionar atingir um determinado resultado específico. As informações estão organizadas ali para poder me proporcionar aquele resultado. Porém, ele é um aplicativo. Ele escolheu estar formatado como aplicativo. E aí eu novamente faço a pergunta. Antes de entender o objetivo e se eu realmente vou conseguir atingir aquilo como uma meta específica da minha vida, quanto vocês estão dispostos a pagar num aplicativo ou numa assinatura de aplicativo mensal? Observe que o meu objetivo aqui é que vocês comecem a entender que existe uma escada de percepção de valor em relação ao formato do que você vai oferecer, que é muito importante que você também não invente a roda tentando criar o mais diferenciado produto da melhor área de membros e com aplicativo que vai... Porque o ideal é que você entenda essa escala de valor, que é algo que vai ser muito difícil de você ir de encontro para mudar todo um comportamento humano, para mostrar que o seu produto é diferente dos demais e que as pessoas precisam comprar porque ele é diferente. Entende essa escada? Escolhe por onde você quer começar o seu formato
e simplesmente faz esse formato sabendo que existe ali uma escala de percepção de valor prévia àquilo. Então eu trouxe aqui o livro, eu trouxe aqui uma assinatura de aplicativo, e aí a gente pode ir subindo nessa escala, né? O próprio curso online, ou seja, às vezes é o mesmo conteúdo, porém ele está formatado de forma diferente para ter uma escala de percepção de valor e de condução, logicamente, diferente. E só o fato de você ter formatado ele de forma diferente, aquilo já vai te proporcionar pelo menos você valorar em 5 vezes mais o valor do seu conhecimento. E aí você continua subindo a escada. Qual é a próxima etapa? Uma mentoria em grupo, onde a pessoa vai ter um pouco mais de quê? Aproximação de você. Porém, ele não vai ter a sua exclusividade, onde você, com o mesmo conhecimento, com o mesmo objetivo final, com o mesmo valor de transformação, formata aquilo de um formato diferenciado e já sobe na escala de percepção de valor. Qual é o próximo degrau? A mentoria individual. O mesmo conhecimento, só que você tem a pessoa olhando o seu projeto, o seu negócio, o que quer que seja que a pessoa esteja oferecendo de valor e transformação, mas ela tem você só para ela. Entende que é muito provável que seja o mesmo objetivo que você quer alcançar do que quando você comprou um livro. Porém, aqui agora você tem alguém o quê? Dando a mão a você, te dando atenção, olhando o seu negócio de uma forma individual. Então, na escala de percepção de valor, isso já tem muito mais valor. Antes de você entrar no mérito sobre abrir a boca para vender, dizendo o que é, o que não é e qual é a proposta de transformação. Entende que entender isso já te permite você também olhar com muito mais clareza para onde você vai querer jogar esse jogo sem precisar inventar a roda nesse primeiro momento. E lógico, à medida que você cresce, sua autoridade, demonstra que você tem mais conhecimento sobre aquilo, aumenta a sua audiência e automaticamente começa a demonstrar que esse contato individual com você, ele é cada vez mais valioso, você vai estar, logicamente, subindo essa escada e conseguindo valorar ainda mais o seu produto. Só que entende o fundamento. E aí você vai começando a o quê? Sair do digital, vai para o presencial e vai subir na escada. Pô, individual comigo e ainda aqui na tela é muito maior do que o livro, porém ainda é muito menor do que o encontro presencial. E aí você vai para o encontro presencial em grupo, vai para o encontro presencial individual. Entende? Então, entender essa escada também te permite você, inclusive, saber por onde você vai começar. Isso te permite você não inventar roda, saber por onde vai começar e na escala de percepção de valor, que jogo é que você está jogando. Entendendo que o curso online ele é ali o 5x. Ele não é tão barato quanto um livro, mas também não é tão caro quanto uma mentoria em grupo ou individual. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí a gente entra nesse grande desafio, né? Beleza, Vili, mas como envelopar, né? Como eu vou envelopar esse conhecimento para poder transformar isso em um infoproduto? Esse é o meu maior desafio. Bom, se ficou claro para vocês que você precisa primeiro entender o jogo que você está jogando, e se você agora entende que realmente você não está fazendo nenhum tipo de produção de conteúdo e demonstrando para sua audiência que você é capaz de conduzir eles a atingir um determinado objetivo, esse é o primeiro passo de todos. Começa a pensar em uma linha editorial onde você consegue entender o seu nicho e construir conteúdos educacionais para esse nicho, para essa pessoa ideal
que você pretende futuramente oferecer o seu produto. Esse é o primeiro passo. Se ainda não está jogando o jogo da educação, entra no jogo da educação. Esse é o primeiro passo. Observe que ele é anterior ao infoproduto, sim, porém, é aí que você vai começar a obter elementos que vão proporcionar a vocês criarem sua metodologia. Eu vou chegar lá. Porque, independentemente do tamanho da sua audiência, mas se o pouco da sua audiência que você agora canalizou para um conteúdo educacional, onde você se apresenta como professor, são essas pessoas e são essas métricas que vão importar para a construção desse infoproduto, independentemente de sua área de atuação. E aí, o que é inteligente de se fazer para que você passe a ter resultado? E aí eu vou trazer os 3 pontos que eu acredito, que é: primeiro, você precisa estar num nicho, estar num local onde as pessoas estão com necessidades de um produto. É o primeiro ponto. Esse nicho ele precisa ser um nicho quente. Porque independentemente do que você saiba ou que você conheça, se você estiver pregando no vazio, não é que é impossível, porém, saiba que você vai estar literalmente tentando abrir um mercado e vai ter que ter muito conteúdo de conscientização para que aquelas pessoas entendam primeiro que aquilo é um mercado, que realmente eles têm aquela dificuldade. Você vai ter que caminhar sozinho na percepção de valor em relação àquilo, porque é uma coisa nova. O desafio ele vai ser muito maior. Se você não estiver ansioso ou entender que esse processo ele vai ser muito mais longo, beleza, o importante aqui é a sua conscientização em relação ao fato. Mas, inteligentemente, se você faz a sua auto-observação, a sua autoanálise, entende que o seu conhecimento que você tem dentro de uma área específica que está solicitando soluções, é ali que você precisa entrar. E como eu falei na última live, não é para você entrar numa área que você não domine, não é para você entrar na área porque é o trend, não é para você entrar na área que você precisa estudar para poder produzir conteúdo, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que você precisa fazer a sua autoobservação em relação ao seu conhecimento, que não necessariamente precisa estar atrelado à sua formação de diploma, porque senão eu sou formado em Direito, não estaria aqui falando para vocês de marketing, de comportamento humano, mas que seja algo que, na hora de extrair de você aquele melhor, esteja linkado em um local onde as pessoas estão demandando por solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na hora que você produz e se mostra uma pessoa com autoridade, conhecimento, experiência e resultado naquela área específica, pessoas vão chegar e o que vocês precisam fazer é perguntar para essas pessoas o que é que vocês precisam. Todos os dias, seu grande objetivo é produzir, se relacionar, perguntar o que é que elas precisam. Tudo bem que a maioria não vai entender, nem elas sabem hoje o que é que elas precisam. Tudo bem. Porém, à medida que você produz mais e se relaciona mais, além de perguntar, você também pode observar através do que elas estão te perguntando qual é a real necessidade delas. Então, observe que esse ponto é o ponto mais importante. Você precisa estar atento no lugar onde você escolheu atuar e produzir conteúdo e gerar valor para as pessoas.
você precisa estar atento a perguntar e entender o que é que essas pessoas estão precisando. Esse é o segundo ponto, depois de escolher a sua área quente de atuação. E você pode fazer isso de diversas formas, como eu falei para você. Seja através dessa caixinha de perguntas, onde a pessoa consciente do seu problema vai te trazer. Seja através de perguntas, que às vezes são de pessoas inconscientes sobre o que realmente precisa fazer e os seus desafios. E seja também através de algumas ferramentas específicas de pesquisa, até de uma coisa um pouco mais formal, que você não necessariamente precisa dizer que é uma pesquisa, mas pode ser através de um exercício que você passe. Na figura de professor, você pode estabelecer algumas perguntas estratégicas que você ofereça esse exercício para a sua audiência, para que através da resposta desses exercícios você consiga entender e extrair das pessoas o que é que elas querem. Porque no entendimento do que elas querem dentro da sua área de atuação, a gente vem para o terceiro passo, que é oferecer para as pessoas exatamente o que elas querem, o que elas precisam. Não é um processo de você achar que sabe o que é que as pessoas querem, achar que tem um conhecimento sobre algo, envelopar e depois tentar convencer as pessoas de que elas precisam daquilo. Essa é a forma errada de se fazer. O processo é vocês entenderem o que é que elas querem e tentar fazer isso de diversas formas, e aí também use criatividade. Eu dei aqui 3 opções para vocês, que é perguntar, extrair através das perguntas e oferecer um exercício. Mas existem diversas outras formas e vocês também precisam ser criativos para conseguir extrair isso. Vocês precisam ser responsáveis com a sua audiência, a extração de realmente o que é que eles querem. Não é só produzir, falar. Vocês precisam também, dado momento, ouvir. E é ao ouvir que vocês vão realmente entrar de vez no processo de construção do seu infoproduto. Porque na hora de vocês oferecerem o que as pessoas precisam, vocês não vão usar uma linguagem fria. Vocês vão usar uma linguagem exatamente utilizada pelas pessoas. Vou te dar um exemplo prático. Quando criamos os bastidores da escrita, no início do ano, nós oferecemos um exercício para a audiência, onde fazíamos 3 perguntas estratégicas e as pessoas precisavam nos informar ali naquelas perguntas quem elas eram, o que elas estavam querendo, onde elas se imaginavam depois de um tempo, quem eram os mentores delas, quais eram as referências delas, o que elas estavam consumindo, o que elas estavam fazendo para atingir aquilo, quais eram as maiores dificuldades para atingir aquele objetivo e onde elas gostariam de chegar. No momento em que mais de 115 pessoas naquela época responderam uma pesquisa, trazendo todas essas informações, chegou o momento de falar menos e ouvir mais. E quando você tem material de 115 pessoas diferentes, não é mais material de 2 pessoas diferentes, não é material de 3 pessoas diferentes, não é material do seu vínculo familiar de 2 pessoas que você atendeu. É um material de 115 pessoas diferentes. E que você cruza essas informações, você chega em um denominador comum sobre algo que talvez não vai conectar com todos, porém vai conectar com a grande maioria. Olha aí a importância dos dados e das métricas.
eles direcionam o seu conteúdo, eles direcionam o seu produto, eles direcionam o seu projeto. Mas você precisa estar com a escuta ativa. E quando você entende o que é isso, porque foram os dados que nos trouxeram isso, você oferece para as pessoas esse envelopamento, que a gente vai chegar lá, com a linguagem que eles utilizaram. Vou dar um exemplo prático. Se uma pessoa fala assim, um exemplo assim bem criado aqui agora. Se a pessoa fala assim, eu quero entender por que é que eu sempre ligo para as pessoas e elas nunca me atendem. Se o que você ensina é capaz de fazer a pessoa entender o porquê disso, na oferta do seu produto, você precisa colocar lá, não que é o melhor curso de autoconhecimento do Brasil, premiado pela Forbes. Você precisa colocar lá que aquele conteúdo vai ajudar aquela pessoa a entender o porquê é que sempre que ela liga, as pessoas não atendem. Por quê? Se 60% das pessoas colocou isso nesse formulário e você é capaz de fazer ela entender, entenda bem isso. Não é simplesmente pegar esse formulário e oferecer uma coisa que você não é capaz de oferecer. Porque esse formulário, inclusive, pode revelar que tudo que as pessoas estão querendo não é nada do que é o seu conhecimento e você inclusive, entender que você está falando para a sua audiência errada. Você está transmitindo um conteúdo totalmente de forma errada. Até isso serve para você entender. Mas se ali está um número grande de pessoas que está interessada por uma solução que você é capaz de oferecer, é com a palavra e a linguagem delas que você vai oferecer aquilo. Aproveita que isso daí é um dos principais elementos de virada de jogo de oferta. E aí você vai entrar finalmente na problemática que é o tema da live. Eu já sei agora o que é que essas pessoas querem. Eu já sei. Eu estou num lugar onde as pessoas estão precisando de solução. Eu tenho esse conhecimento. Eu busquei delas o que é que elas querem. Elas me disseram o que é que elas querem. Eu tenho uma métrica grande para entender o que é que elas querem, que vai proporcionar uma fala com a grande maioria das pessoas. Eu vou utilizar isso para poder oferecer. Mas qual é o problema agora? Como é que eu organizo isso para poder oferecer a elas? Aí a gente volta. Lembra da escadinha? É agora que você vai definir, de acordo com as suas possibilidades, como é que vai valer a pena você envelopar, começa daí, o formato que você vai querer começar. Sabendo que se for um livro, você tem um valor ali percebido bem menor. Sabendo que se for uma mentoria, vai ter um valor percebido maior. E sabendo que se for um infoproduto, um curso online, você vai ter um valor percebido intermediário. Então, começa definindo qual é o formato que você vai começar. E na hora de você envelopar esse conhecimento, qual vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser, e isso eu aprendi nas minhas aulas de metodologia, quando eu estava fazendo monografia no curso de Direito para entregar e concluir o meu curso. Que é o seguinte: forma errada de se fazer. Você começa do começo, vai preenchendo o meio e depois não vê a hora de concluir. Só que esse meio não acaba nunca
e você sempre quer continuar enchendo de mais coisa e esse fim nunca chega. Qual é o formato correto do desenvolvimento de um método que proporciona às pessoas uma solução que elas estão clamando por você? Você começa do fim, vai para o início e depois preenche o meio. Falando assim parece até uma coisa simples ou óbvia, mas acredite, muita gente erra exatamente no processo da metodologia. E quando você aplica o fundamento da metodologia, que para mim vale para tudo, porque quando eu entendi isso, serviu para eu entregar minha monografia num tempo recorde, serviu para eu envelopar um infoproduto e oferecer e validar. E hoje, quando alguém me traz esse tipo de demanda, serve para eu ter clareza para ajudar essas pessoas. E isso também faz sentido para essas pessoas, independentemente do nicho de atuação. Então, é por isso que eu digo, trazendo para o mundo do infoproduto, as pessoas estão clamando por um resultado, por algum objetivo. Qual é o seu papel? Se você está começando, pega uma única solução. Começa com uma única solução. Não pensa num complexo de soluções. Pensa numa única solução. Que às vezes a pessoa ela está precisando daquilo ali. E quando você chega no objetivo final da sua solução, você começa pelo final e fala assim, é isso. Você já tem a clareza do ponto final de onde você vai da pessoa atingir esse triunfo. Depois que você chega na conclusão, que é onde você quer que ela entenda isso, e que ela aplicando aquilo ela vai ter resultado, você vai começar o seu curso, vai definir o ponto inicial da jornada e o meio é exatamente a clareza desse passo a passo que ela vai precisar executar para atingir aquele resultado final. Nada mais é do que uma engenharia reversa. Nada mais é do que você, se for num nicho de desenvolvimento pessoal, nada mais é do que você entender o resultado que a pessoa está buscando. Se você é o seu próprio avatar transformado, dá uma olhada, fazer o processo de autoobservação da construção da sua caminhada até atingir esse determinado resultado, definir o marco de partida, que é onde ela está hoje, e mostrar essa rota desses passos, do que é que foi feito, para que a jornada dela seja uma jornada de clareza em relação a esse objetivo final. Deu para acompanhar o raciocínio? Deixa eu ver aqui que estão surgindo algumas perguntas. Você acha que quando a pessoa gera muito conteúdo e já não tem um produto para oferecer, você aumenta a consciência para a sua audiência comprar de outro? Não. Não. Na verdade, você não precisa se preocupar. Esse é o típico de ponto de vista de uma pessoa que está preocupada com concorrência. Mas você usou uma palavra aqui que fala, gera muito conteúdo. Gera muito conteúdo vai estar te vinculando à solucionadora de um problema. Se hoje você não tem e aquela pessoa compra de uma outra pessoa, tenha certeza que isso não impede, inclusive, de ela também comprar de você. Então, não é um jogo de um ganhou, o outro perdeu.
Me entende? Se o seu conteúdo proporcionou uma conscientização para a pessoa comprar de uma outra pessoa, você também ganhou. Você ganhou. Porque não é o fato de você hoje não ter um produto que vai eliminar a construção do relacionamento que você teve com essa pessoa. A ponto de você ter, observe, nesse ponto específico, sido uma influenciadora, que são os efeitos reflexos da sua produção de conteúdo e educação. Porque o cara que educa, não necessariamente ele deixa de influenciar. Ele não necessariamente deixa de informar, ele não necessariamente deixa de entreter. Se você proporcionou através do seu conteúdo isso, quem ganhou foi o mercado. Me entende? E se esse cara, de quem essa pessoa comprou, fizer besteira ou não entregar da forma como ela entendia que seria, quando você tiver, ela vem para você. Quando a conexão da pessoa é com uma outra pessoa, o que você vai oferecer, por mais que pareça ser o mesmo produto, Apple, Samsung, Huawei, qualquer coisa aí, todos são smartphones. Se a Apple fez um movimento de geração do iPhone, de touchscreen, de tudo que surgiu de tecnologia embarcada, e esses outros ganharam com a criação desse mercado, isso não impede a Apple hoje de ser a empresa que é. Entende? Então, e não necessariamente uma pessoa que tem um smartphone não pode ter 2 smartphones, porque inclusive depende do objetivo final dela para cada um daquela situação. Pode ser que a pessoa tenha um iPhone pessoal, mas tenha de uma outra marca por conta do preço para deixar ali no escritório. Entende? Não é um jogo de perda. Esse jogo da produção de conteúdo digital, de relacionamento, da personificação do seu conhecimento, não é um jogo de perda. É um jogo de ganha-ganha. E o que você construir, o que você gerar de resultado para essa pessoa em termos de educação, só você ganha com isso. Porque a pessoa, ela confia e acredita em você. E se em dado momento ela entrar num curso de uma outra pessoa, é possível, inclusive, que ela ainda agradeça a você. Você me ajudou a fazer tal, e aí eu fiz esse outro passo. Você cumpriu o seu objetivo ali, que foi exatamente despertar a consciência dessa pessoa. Por que eu estou trazendo isso? Vocês precisam entender que o seu melhor cliente e o que vai proporcionar o crescimento do seu negócio é o seu próprio cliente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai vender só uma vez para esse cliente. Você vai vender diversas vezes para esse cliente. Se nessa fuga por conta do seu conteúdo a pessoa comprou, se relacionou, te esqueceu e continuou lá, essa pessoa fez um trabalho muito bem feito de fidelização de cliente e também parabéns para ela. Mas aí o que você tem que pensar é que se durante esse período que você não teve infoproduto, pessoas fugiram, o seu jogo começou do momento em que você passou até o infoproduto. E aí você não fica mais preocupado com quem fugiu antes de você ter o seu. Você só olha o seu produto, o seu negócio, suas métricas. Não se preocupa nesse primeiro produto, nesse primeiro momento,
se você ainda não tem um infoproduto, de gerar muito valor. Gera muito valor, gera muito conteúdo, gera. Porque quando chegar o seu momento também, você vai poder, seja recuperar pessoas, como começar a trilhar o seu e você criar as suas próprias referências. Espero que tenha ficado claro assim que essa não deve ser a sua preocupação hoje. Sua preocupação hoje é produzir conteúdo, gerar valor, se relacionar e, através dessa live aqui, trazer um pouco mais de clareza para te ajudar a você se posicionar da forma correta, produzir o conteúdo da forma correta, entender a sua audiência da forma correta para você conseguir produzir aí o seu primeiro infoproduto, dentro da escada que você acha interessante de percepção de valor. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Boa, assim sempre está conectado com o resultado final no desenvolvimento de todo o produto. Perfeito, amor. Exatamente. Concordo, tenho esse mesmo sentimento. Ouvi de um estrategista e fiquei com essa pulga. Faz parte. Eu estou falando para vocês que vocês estão muito consumidores e pouco produtores. Vamos produzir, galera. Nadivaldo, meu pai entrou. Olha aí, os efeitos acessórios, né? Eu estou aqui, nesse projeto eu tenho um único propósito, que é educar. Eu estou jogando o jogo da educação. Eu estou, através das lives, dos encontros, dessas aulas ao vivo, proporcionando a vocês uma extração do meu conhecimento e dando esse conhecimento para vocês. Porém, o meu agir, a forma como eu estou fazendo do meu dia a dia em relação à minha conexão, aos meus compromissos também em relação à minha corrida, as outras coisas acessórias que nós fazemos, de certa forma nós conseguimos também influenciar positivamente outras pessoas. Como por exemplo, hoje eu estou agradecendo aqui a presença de meu pai, que não tinha Instagram e agora está assistindo a minha live, olha só. É muita felicidade. Pai, um beijo. Eu vi que minha mãe tá aí também, eu não vou ter que mandar um beijo também para poder ela não ficar com ciúmes. Lives incríveis, obrigado, Thay. Grata, Vili, obrigado, Jeane. As lives estão... Boa, amor. Obrigado, gente. Então, eu queria concluir essa live hoje, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Esse processo não foi um processo exaustivo de desenvolvimento do seu infoproduto. Mas eu espero ter trazido um pouco mais de clareza e fundamentos para te dar um norte em relação a o quanto que esses fatores que eu abordei nessa live influenciam e te dão mais clareza na produção do seu próprio infoproduto. Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, algum tipo de questão que surgiu através dessa live, me manda no direct que eu respondo vocês, tá? E a única coisa que eu vou pedir para vocês aqui ao final da live, eu vou dizer o seguinte, vai ficar gravada, vai ficar salva aqui no perfil, e aí assim que eu publicar, vocês tocam lá no aviãozinho e compartilham essa live nos stories de vocês para que outras pessoas também tenham acesso. E nesse compartilhamento vocês me marcam, @visãodoestrategista, e comentam também lá no próprio stories qual foi o maior insight e de que forma eu consegui gerar valor para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Eu vou também abrir uma caixinha para que vocês me tragam sugestões de temas para as próximas lives. É muito importante que vocês preencham essas caixinhas, porque eu quero de fato estar aqui 1 hora toda semana, derramando aqui tudo que eu aprendi aí ao longo desses últimos anos nesse papel de estrategista, para poder vocês aplicarem e evoluírem no seu projeto digital. Beleza? Um beijo, até próxima quarta, 7 horas da manhã do Brasil, 11 horas de Portugal. Tchau, tchau.